Olá, pessoal! Tudo bem? Estão preparados para o desafio de hoje? Não está contando tempo ainda não, hein? Hoje nós vamos fazer um desafio que é ter um panorama do Antigo Testamento em 1 hora. Ou seja, a ideia é destravar o Antigo Testamento para você, né? Muita gente se perde nas páginas do Antigo Testamento, principalmente quando tem uma divisão de reinos lá e a coisa fica meio confusa. É rei para cá, é rei para lá e a história se confunde um pouco. E eu conheço muita gente que não gosta muito de ler o Antigo Testamento porque não entende a história, não entende a sequência, a cronologia. E os livros da Bíblia, eles não estão na ordem alfabética, entendeu? Na ordem cronológica. Né? Então, por isso que se acaba confundindo mais. Por isso nós estamos com esse desafio, 4.000 anos em 1 hora. E eu estou com umas apostas aí, se eu não conseguir cumprir a minha promessa, eu vou ter que pagar prenda. Né? Então, o meu objetivo é dar um pouco para vocês essa chave cronológica, uma visão para que você consiga compreender toda a estrutura do Antigo Testamento e não se perca mais na leitura dele. Né? Então, fica aí o desafio. Mas antes de começar a live, deixa eu dizer duas coisas. Primeiro, nós vamos sortear uma pós-graduação na área da teologia. A FETS tem vários cursos na área de teologia e nós estaremos sorteando um curso de pós-graduação aí. Então, daqui a pouco nós vamos colocar um formulário lá no chat, você pode clicar no formulário e pode fazer sua inscrição, nós vamos fazer o sorteio e entraremos em contato com você. Se você quiser também doar essa pós-graduação para outra pessoa, caso você não tenha interesse, ou trocar em uma outra área também, nós vamos fazer isso, tá? Nós temos também o curso de Antigo Testamento hoje, né, um curso de pós-graduação aqui na FETS, e que é um desafio para você conhecer depois o curso. A segunda coisa que eu quero dizer, está aqui no slide, é que nós estamos programando agora para começar em novembro, né, ao inaugurar o dia 25 de novembro, o nosso curso prêmio de logoterapia, uma análise existencial que leva ao encontro do sentido da vida. Né? Nós estamos com um time de professores do Brasil inteiro, serão aulas online, aulas síncronas, né? São 15 meses de curso de formação de logoterapia. Mas o que é isso, logoterapia? A logoterapia ela é uma linha da psicologia, não é psicanálise, é psicologia, a terceira escola de Viena, né? Das escolas psicoterápicas, e que tem um viés existencial e mais de análise existencial, de uma análise mais voltada para a descoberta do sentido de vida. Foi descoberta em 1945 nos campos de concentração, foi desenvolvida, né, por Franklin, né, nos campos de concentração, e foi uma escola que, posteriormente à guerra, após os sofrimentos do campo de concentração, ajudou muitos jovens a não entrarem para o suicídio, né? Pessoas que estavam com ideação em suicida. Então, a logoterapia então, passou a ser desenvolvida aí depois do pós-guerra, né? E é um terceiro braço aí da psicologia, uma escola psicoterapêutica. Né? É a escola de Viena, né? De Viktor Frankl. Né? Então, vale a pena, um time de professores do Brasil inteiro. Quem é psicólogo vai poder atuar como logoterapeuta, quem não é psicólogo não pode atuar, mas esse conhecimento é muito útil para quem atua em aconselhamento, em clínicas pastorais, em ajuda a pessoas de qualquer forma. Né? Então, o que é o desafio? É um curso de 15 meses, com aulas aulas aos sábados e domingos, aulas com professores renomados na área da logoterapia. Então, fica aí o desafio para você conhecer esse curso. Eu me encantei com a logoterapia. Vou dizer o seguinte, eu gosto muito da área da psicologia, eu sou de formação na área de psicopedagogia, de autismo, e fiz a pós-graduação em logoterapia. E vou confessar que depois da logoterapia eu dei uma abandonadinha na psicanálise. Eu gostei muito da pegada da logoterapia, eu acho que ela tem muito a oferecer. É claro, todas as ciências são úteis, mas ajuda bastante. Então fica aí o desafio para você conhecer e divulgar o nosso curso prêmio de logoterapia. Tá bom? E aí voltamos para o nosso desafio. Né? Então vamos começar a contar hora a hora. Hein? Então, Felipe, a hora começa a contar agora, né? Então, a nossa história, ela pega toda essa região, né, do Oriente Médio, da Mesopotâmia,
Mesopotâmia, da África, e vai pegando toda essa região aí, onde você tem aqui, né, no meio de tudo aqui, você tem aqui o Egito, a Arábia, aqui você tem o Irã. Eu até trouxe um mapa aqui atual para você localizar mais ou menos aqui Israel, né, a nação de Israel fica nessa região, a Palestina. E aqui nós temos o Egito. Aqui do lado, à sua direita, tem um mapa mais atual, né, para você localizar. Esse aqui é um mapa antigo, do mundo bíblico, do mundo antigo. Aqui você tem o Egito, a Arábia, aqui a Arábia toda. Assim. Aqui você tem a que eu chamo a picanha do Sinai, né? É a península do Sinai, ela faz um formato de picanha. Né? Vamos passar ali daqui a pouco. Você tem aqui à esquerda Ur, onde Abraão nasceu, que é o antigo Kuwait, né? Hoje Abraão poderia ser chamado de um kuwaitiano, né? Então você tem toda a Mesopotâmia aqui em cima, que aqui é o Iraque, ó. Eu estou indo lá e cá para você localizar o Iraque, os Tigres e Eufrates, mais à frente a Síria, o Líbano aqui a Jordânia, né? E aqui Israel, e aqui nesse cantinho, né, a faixa de Gaza. A cidade de Gaza existe desde os tempos bíblicos, eu vou mostrar isso. Então, é mais ou menos para você localizar, o Antigo Testamento ele acontece em vários pedaços, em vários momentos, em vários lugares aqui. Né? O Antigo Testamento ele ocupa 3/4 da Bíblia, né? Foi escrito em sua maior parte em hebraico, né? Que é a língua do povo judeu. E se no Novo Testamento nós temos a história de um homem, né? De Jesus e dos seus ensinos e da igreja, no Antigo Testamento nós temos a história de uma nação, né? Que é a nação de Israel. Né? Eu não vou entrar na questão de divisão do Antigo Testamento, naquela coisa básica, né? 5 livros da lei, 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 17 livros proféticos. Não vou entrar nesses pormenores, não. Né? Mas eu poderia dizer que o Antigo Testamento relata a história da formação de uma nação, desde os seus inícios, desde o seu início, né, que é a nação de Israel, e chegará até o Novo Testamento. Né? Eu sempre digo que para uma nação existir, ela precisa de pelo menos 3 elementos básicos, né? Povo, lei, né? Organização, lei, governo e terra. Povo, gente, organização ou leis e terra. Esses são os 3 elementos básicos para ter uma nação. Então, a nação de Israel começa com uma pessoa, com um homem, né? E a sua família, né? Com um grupo de 70 pessoas. Mas eu quero caminhar com vocês dentro de um esquema que eu espero que ajude muito vocês a entenderem a lógica, a estrutura, a sequência, para você não se perder mais nas páginas do Antigo Testamento, ok? Bom, aqui nós temos aqui uma ampliação dessa pequena faixa aqui, onde fica Israel, a faixa de Gaza, Cisjordânia, a galera que está brigando aí, né? E vou ampliá-la um pouco, para você ter uma ideia. Eu ampliei, aqui nós temos o Egito, né? Aqui nós temos Gaza, a faixa de Gaza hoje, né? E aqui o deserto de Parã, que é a península do Sinai, né? Que hoje, né, é a Cisjordânia. E aqui nós temos Israel no meio disso tudo aqui, onde temos a Jordânia do lado de cá, em cima, né, o Líbano, a Síria, do lado de cá o Egito, do lado de cá, né, a faixa de Gaza. E embaixo aqui a Arábia. Né? Então, só esticando aí para você se localizar no mapa, essa é a região que acontece a maior parte da história de Israel, a região da Palestina. Quando a gente diz terra de Canaã, terra, a Palestina, então você está se referindo ao mesmo lugar. Né? Esse é um dos lugares, um dos metros quadrados mais cobiçados do planeta, lugar de tantos conflitos, de tantas guerras. Mas a nossa pegada hoje não vai ser política, vamos falar um pouco mais sobre a estrutura do Antigo Testamento e você vai entender um pouco até mais da formação da história de Israel. Então, aquele mapa novamente, um mapa alto, um mapa grande, para você localizar aí onde nós estamos. Se eu passar aqui o mouse, você verifica melhor. Aqui o Egito, aqui a Arábia, aqui a península do Sinai, a picanha que eu falei, né? Que o povo de Israel ficou 40 anos.
aqui Ur dos Caldeus, onde era a Pérsia, né? Hoje é o Kuwait. Aqui nós temos a Mesopotâmia, alguns rios Tigres e Eufrates, onde é o Iraque, né? Atualmente ainda. Em cima nós temos aí Síria, esses países que eu falei, né? A Síria, a Jordânia, que é em cima de Israel, e Israel no meio aqui de todo esse povo, né? Bom, nós temos Gênesis de 1 a 12 lá em Ur dos Caldeus, né? Acontecendo. A primeira parte da Bíblia acontece aqui, em Gênesis de 1 a 12, desde a criação até a saída de Abraão de Ur dos Caldeus. Abraão sobe a Mesopotâmia, passa pelo Iraque, passa pelos rios Tigre e Eufrates, e depois nós temos Gênesis de 12 a 38, quando ele se instala ali em Betel, né, na terra, né, a terra prometida. Até que depois você tem a história da escravidão no Egito, onde eles vão para o Egito e ficam 400 anos no Egito. Então aí você tem Gênesis de 39 a 50, ou seja, do 38 até o 39 há um espaço de 400 anos. Então, esses detalhes às vezes fazem a gente se perder, porque aí você vai para o Egito, né, aquela história de José, de a ida para o Egito, depois José morre, o faraó morre e tal. Eles saem do Egito, atravessam a península do Sinai, o Mar Vermelho, que na verdade é uma pontinha ali, né? Essa península, um cantinho aqui que eles atravessam. Aí você tem Êxodo, Levítico ali na travessia, na entrega das leis. Você tem depois Deuteronômio, Números, que são os 40 anos que eles ficam rodando ali na picanha do Sinai, na península do Sinai, 40 anos rodando naquele deserto. Depois que passam os 40 anos, eles vão entrar na terra. Né? Aí tem Deuteronômio, que é a repetição da lei, porque a lei tinha sido quebrada lá atrás, com Moisés. E aí, então, eles entram na terra e eles vão viver 7 anos de guerra, de conquista da terra. Josué é um livro de conquista, eles passam 7 anos brigando pela terra. E aí depois vem Juízes, que é o momento que eles estão estabelecidos, e aí tem o período dos juízes, que depois eu vou explicar o que é juízes. Calma que isso aqui é só o primeiro slide, é só mesmo a apresentação. Nós vamos ficar agora com esse esquema aqui, que eu desafio você, e nunca mais você vai esquecer. Alguns pegam esse esquema depois, colocam dentro da Bíblia, colocam em casa, para poder depois se localizar. Eu digo que é um GPS. Vamos lá. Qual que é a lógica desse esquema? No meio, nós temos aqui a sequência principal. Imagina essa sequência principal como uma grande avenida principal de todas. Então, toda a história principal vai acontecer nessa grande avenida. Né? Ao lado, você tem livros paralelos. Então, você tem ali uma sequência de livros paralelos. Eu vou mostrar o que aconteceu na mesma sequência do outro, porque é exatamente isso que confundiu a gente. Depois você tem aqui na coluna da direita, eu vou colocar os eventos principais, a gente vai passar por todos eles rapidamente. Tá? Só que essa estrada principal, que é a história principal, a sequência principal, vai chegar um momento que ela vai se dividir em duas, vamos ter uma bifurcação dessa história, né? E essa estrada principal ela vai dividir em duas partes. E eu vou explicar isso, tá? Você vai ter 2 momentos, 2 histórias, 2 nações caminhando ali juntas, né? Então vamos lá, vamos começar com Gênesis, né? Até saiu antes da hora aqui, ó, Gênesis, né, que é o começo de tudo. E curiosamente, nós temos no livro paralelo a Gênesis a história de Jó. Jó, na Bíblia, está lá antes de Salmo, né? Como um livro poético, né? Porém, Jó, ele é cronológico ali, a época de Jó, na época mais ou menos da época de Abraão. Né? Um pouquinho ali perto, ali, depois de Abraão, Jó está ali no meio. Né? Ele também era um caldeu, ele também, né, morava lá na região da Mesopotâmia, em Ur, e Jó tem uma experiência com Deus, uma experiência, né, sobrenatural, e ele tem todo um escrito, né, no livro dele, que a gente conhece muito sobre Deus a partir de Jó.
Lá em Jó está bem lá atrás, antes mesmo que Israel existisse, antes mesmo que a nação de Israel existisse, não se pensava nem na nação de Israel. Mas o que nós temos em Gênesis? De 1 a 11, lembra que eu coloquei que de 1 a 11 acontece lá na região da Mesopotâmia, lá na região do Kuwait, Iraque? É ali que acontece Gênesis de 1 a 11, onde você tem a criação, Gênesis 1, aí vai, os inícios, né? Todos os inícios ali de tudo, né? A queda, né? Aí você tem, depois da queda de Adão e Eva, na Bíblia você tem Noé, né? Jó está mais ou menos depois de Noé, um pouquinho bem depois de Noé. Aí você tem Babel, Torre de Babel, né? De 1 a 11, né? Da construção da Torre de Babel, aí houve a confusão das línguas, né? E todo mundo se espalhou ali mesmo, naquela região ali da Mesopotâmia, ali do Iraque, naquela região ali dos dois rios, Tigre e Eufrates. E aí, em Gênesis, quando você vai para o capítulo 12, existe uma mudança. Lembra lá no mapa? Abraão sai de Ur dos Caldeus, que é o Kuwait, que era a antiga Pérsia, e ele então sai pela Mesopotâmia, ele faz a curva, uma meia-lua, né, pegando aí a crescente fértil, uma região muito fértil, fácil de caminhar, porque vindo reto seria deserto. E você tem Abraão, uma família, simplesmente uma família de 70 pessoas, né? Mais ou menos. Abraão tem muitos funcionários, Abraão é rico, é um homem rico, tem muitas posses, Abraão tem muitos gado, muita coisa. E o relato bíblico diz que Deus mandou ele sair dali de Ur dos Caldeus, sair dali do Kuwait, né, e ir lá para a terra prometida que atualmente é onde Israel se estabeleceu. Aí Abraão fica ali, né? Há muitas histórias ali a respeito de Abraão, né? O sobrinho dele, que dá muito problema para ele, Ló, mas não vou entrar nesse detalhe. E aí você tem Abraão, que é pai de Isaac, né? Que é pai de Jacó, que é pai de José, né? Então você tem aí os patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó, né? E Jacó vai ter quantos filhos? 12 filhos, né? Jacó vai ter 12 filhos, né? E então a história de Israel começa com uma família, a família de Abraão, né? Que saiu de Ur dos caldeus e foi lá para a terra. Deixa eu voltar rapidamente, que o mapa tá fácil aqui. Olha aqui, olha. Então, Gênesis de 1 a 11, está errado aqui, de 1 a 11, é a saída de Abraão, ele vai por cima aqui da Mesopotâmia, ele para aqui em Padã Arã, né, fica um tempo aqui, depois ele desce para Betel e se estabelece ali, ok? E ali, então, começa a história de Israel, a história da família, né, a história patriarcal, né, a história dos patriarcas, né? Vamos voltar para o nosso mapa mental. Então, Gênesis, de 12 a 50, vai encerrar lá no Egito. Por quê? Naquele momento ali, da história da família de Abraão, já Jacó, todos conhecem a história de Jacó, né, que tinha 12 filhos, eles tinham ciúme de José, e José era o filho mais novo, queridinho do papai, e tinha uma túnica muito bonita, causava inveja que o pai deu para ele. Então, todos conhecem a história de José, que ele foi vendido aos egípcios e foi levado ao egípcio como escravo, tido como morto, pelo pai. José vai para o Egito, né, fica ali, prospera, é preso, prospera depois, né, vira governador, vai administrar a fartura do Egito durante 7 anos, para que depois ele pudesse administrar a escassez que veio por mais 7 anos ali no Egito. O Egito, nesse momento, por causa de José, se tornou o celeiro do mundo. As nações foram ao Egito buscar comida, porque na administração de José como governador, ele prosperou o Egito. E o Egito, então, se tornou uma espécie de celeiro do mundo. E ali no Egito, o que aconteceu? Aquele faraó que acolheu a família de José, né, a dinastia dele foi mudada. Né? O que é uma dinastia? Quando uma nova família assume o trono, assume o reinado.
aquela família antiga de reis ou de faraós, ela é deposta, ou é morta, ou é expulsa. Uma nova família assume o poder, então você tem uma mudança de dinastia. E aconteceu que várias dinastias mudaram, e quando foi, lá no começo, né, o faraó colocou José e a família de Jacó, né, depois que José traz a família de volta, depois de todo aquele encontro de reconciliação com o pai, com os irmãos, para morar no filé mignon do Egito, que é a terra de Gósen. E ali eles moram na terra boa, José coloca eles para morar no filé mignon do Egito. Porém, passaram muitos anos, um novo faraó se levantou que não conhecia José, e uma nova dinastia de faraó se levantou, e aí fez com que ele tivesse medo, porque aquela família de 70 pessoas que subiu ao Egito, né? 70 pessoas da família de Abraão, de Jacó, que foram para o Egito ali, eles se multiplicaram. 400 anos eles ficaram ali. Então, Israel, aliás, nesse momento nós nem podemos falar de Israel, porque Israel nem existe, né? A família de Jacó ficou ali no Egito por 400 anos. Né? E é ali que eles cresceram. Lembra que eu falei lá no início que para ter uma nação você precisa de povo, terra e lei? Povo, terra e governo? Então, a primeira coisa que acontece é que a formação do povo, 70 para quase 5 ou 7 milhões de pessoas. Né? Porque quando você chega agora no livro de Êxodo, você vai ter a saída do Egito. E aí, alguns historiadores colocam de 5 milhões a 7 milhões de pessoas. Mas, Heber, da onde você está tirando esse número? O livro de Números, ele diz que foram 800 mil homens que saíram do Egito, homens que empunhavam lança, homens que iam para a guerra. Ou seja, vamos pensar aí 16, 17, 18 anos para cima. Então, não contavam as crianças, não contavam os velhos, nem as mulheres. Então, se você tem 800 milhões no livro de Números, 800 mil que saíram, multiplica isso por 3, 4, então você vai ter 5 até 7 milhões de pessoas que saem do Êxodo. Então, ali nós temos o primeiro elemento para a formação de um Estado, de uma nação, que é o elemento povo. Né? 5 milhões. Vamos colocar por baixo 5, mas esse número pode chegar a 7. Agora, imagina sair do Egito com 5 a 7 milhões para um lugar, para um deserto, sem estrutura alguma, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma regra de limpeza, sem nenhuma infraestrutura de esgoto, de água potável, de saúde mesmo. Né? Então, foi por isso que agora eles começam a receber as leis. Porque para ser uma nação tem que ter povo, tem que ter terra e tem que ter leis. Eles têm terra? Não, não têm. Até esse momento, eles não têm uma terra, eles têm uma promessa de terra. Aquela terra foi prometida a Abraão, né, lá atrás, em Ur dos Caldeus. Mas eles ainda são somente uma família, e agora eles se multiplicam 400 anos no Egito. Eu até digo que o Egito foi uma espécie de barriga de aluguel para formar a nação de Israel. E aí você tem, depois daquele momento de 400 anos, eles se tornam escravos, começam a fazer argamassa, né? E se tornam sofridos, né? Aí você tem o clamor desse povo, oprimido ali no Egito, e eles saem, né? Deus levanta Moisés, tira Moisés lá do deserto, Moisés tem toda uma história, né? Ele vai parar no deserto, se casa lá no deserto, né? Da Arábia, né? E vem depois para tirar o povo do Egito, né? Então, só que esse povo agora está todo desorganizado, esse povo não tem lei, esse povo não tem normas, eles precisam de lei, porque para ser nação, e essa era a promessa que Abraão recebeu, serás uma grande nação, farei de ti uma grande nação. Então, nós temos aí o momento em que o povo começa a receber as leis. O tabernáculo, a construção do tabernáculo, a ordem que Deus deu lá no livro de Levítico para construir o tabernáculo, ela é meticulosa, ela é detalhista, tem detalhes em cada cor, em cada pano, em cada peça ali do tabernáculo, e as leis morais, as leis cerimoniais, as leis de saúde, né? Levítico é um livro que traz muitas leis ligadas à saúde. Por que ligadas à saúde? Porque Israel iria passar por um deserto. Eles precisavam de ter saúde, cuidar da saúde para enfrentar o deserto. E aí, então, acontece aqueles eventos lá com
Moisés, né, que o povo faz o bezerro de ouro, tal, quebram as tábuas da lei, aí por causa disso eles vão ficar 40 anos ali no deserto do Sinai. Lembra da picanha que eu falei ali do Sinai? Entre o Egito e a Arábia, você tem uma picanha que é a península do Sinai. Ali, então, o povo ficou 40 anos rodando em círculos. Né? Durante 40 anos, Israel ficou ali, andando em círculos. E o livro de Números é que vai narrar esse momento, essas histórias, micro-histórias ali dentro da história desse povo. Mas perceba, eles ainda não são Israel, eles ainda não são a nação, eles têm uma promessa, né? Jacó lá atrás, Deus chamou ele de Israel, e agora começa, então, da luz, começa a se formar essa nação. E o livro de Levítico, eu coloco ele aqui no livro, na coluna como paralelo, porque ele não é um livro de história, é um livro de leis, é um livro de orientação, é um livro de saúde, é um livro de leis cerimoniais, de leis éticas, né? O próprio 10 Mandamentos é uma lei moral, uma lei ética. Né? Bom, e por causa da questão do bezerro de ouro, né, a construção lá com Moisés ali, Moisés sai para ouvir Deus no Monte Sinai, ali, quando ele chega tem um bezerro de ouro, aí por causa disso eles ficam 40 anos no deserto, né? Perdão, por causa disso Moisés quebra as leis, perdão, e lá no deserto, quando eles estão prontos para entrar na terra, né, não foi depois desses 40, eu cometi um erro aqui, né, lá, quando eles atravessam o Mar Vermelho, eles entram no deserto, naquele momento o livro de Números fala que, lá no final, que Moisés mandou os espias à terra para espiar a terra, né? Os 12 espias. E eles voltam com um relatório muito negativo. Os 10 espias voltam extremamente desanimados, porque a terra estava cheia de gente. A terra tinha os heteus, os jebuseus, os amorreus, os amalequitas, os amonitas, os edonitas, os filisteus, os amorreus, acho que já falei amorreus, e tantos eus, os heteus. Havia muitos povos ali morando, muitos povos isolados. Aquela terra não era uma nação, não era uma aquele lugar, né, não era um país, não era uma nação, não era como o Egito que era estabelecido. Havia muitos povos ali morando e eles voltaram dizendo: nós não vamos conseguir entrar nessa terra. Só Josué e Caleb que falaram: não, a gente vai conseguir sim, a gente consegue. Eles foram bem otimistas, né, em relação a isso. E por causa disso, eles ficaram 40 anos no deserto. Por causa da incredulidade ali dos outros 10, o povo começou a murmurar, começou a reclamar: Deus nos tirou lá do Egito e tal. E eles ficaram, então, 40 anos ali na península do Sinai, rodando em círculo. Eu vou até dar um pausa aqui e mostrar aqui no outro mapa para você visualizar melhor. Vamos lá, aqui, ó. Deixa eu esticar aqui de novo. Aqui, ó. Então, aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Gênesis, toda a região da Mesopotâmia. O Éden ficava entre o rio Tigres e Eufrates, dentro do Iraque. Abraão sai do Kuwait, onde era a antiga Pérsia, passa por cima por causa da questão do clima, né, dos rios, da fertilidade. Ele não vem direto por causa do deserto da Arábia, senão ele morreria. Ele vem com periquito, papagaio, galinha, cavalo, tudo que ele tinha. Para aqui em Arã, Padã Arã, fica ali um tempo, depois ele desce para Betel. E fica aqui morando. Aqui. Na verdade, ele é uma família. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó tem 12 filhos, depois temos José, a história de José. José vai para o Egito, aí depois fica lá muitos anos no Egito, cresce no Egito, ele é adolescente ainda, e agora ele leva os irmãos, depois da reconciliação com o Egito, eles ficam nessa terra, a terra de Gósen, uma terra muito frutífera, muito o filé mignon do Egito. Né? E ali, depois muda as dinastias, 400 anos, eles viram escravos, e depois eles saem do Egito, né? Então eu tenho aqui, olha, essa saída, vou ampliar aqui, ó, eles saem daqui do Egito, da terra de Gósen, né? Descem, atravessam uma pontinha do mar, que é o Mar Vermelho. Muita gente acha que o Mar Vermelho é grande, enorme, não era uma pontinha, que já era muita coisa.
Aqui tem vários eventos, evento de Mara, das águas amargas e tal. Aqui é o Monte Horebe, Monte Sinai, na península do Sinai, essa picanha aqui do Sinai, onde ele recebe as leis, depois as leis são quebradas, faz bezerro de ouro, depois eles vêm até aqui. Quando eles chegam nessa cidade chamada Cades Barneia, né, é hora deles entrarem na terra, para poder brigar pela terra, aconteceu o problema dos espias. Né? Os espias voltaram com um relatório negativo, o povo entrou em crise, entrou em murmuração. Deus falou assim: agora, por causa disso, vão ficar 40 anos andando aqui nessa picanha, né? Comendo picanha. Deu até uma graça agora. 40 anos comendo picanha. Não era, não. Deserto, 40 anos comendo maná. Né? Então, eles ficaram rodando em círculos aqui no deserto, parando. Né? 40 anos. Livro de Números. Tá? Depois desses 40 anos, eles voltam aqui pela esquerda e chegam aqui nas Campinas de Moabe, ao lado do Mar Morto. E ali acontece o livro de Deuteronômio. Vamos voltar lá para o nosso esquema. Né? Esse aqui são os mapas. Deixa eu voltar aqui para o nosso esquema. Pronto. Aqui o PowerPoint. É bom que vocês vão revisando. Ó, o nosso mapa mental. Ó. Números, deserto, 40 anos. Aí Deuteronômio. Repetição da lei. Por quê? O povo ficou 40 anos no deserto. Muita coisa estava mal ajustada, né? Muita coisa fora do lugar. Então, foi um momento que Deus chamou o povo para uma renovação daquela aliança. Então, Deuteronômio é repetição da lei. Num sentido mais literal, num sentido mais teológico, Deuteronômio significa renovação da lei. Eles fazem uma espécie de uma renovação, de uma aliança. E ali em Deuteronômio 28, 18, tem várias menções às bênçãos, às maldições. Se vocês fizerem assim, será assado. Se vocês fizerem desse jeito, será do outro jeito. Então, você tem esse momento de preparação para entrar na terra. Eles precisam agora entrar na terra. Eles já têm povo. Lembra? Povo, terra, lei. Povo, terra, governo. Eles já têm um povo. 5, 7 milhões de pessoas. Agora eles precisam da terra. E aquela terra estava infestada de gente. Não havia uma nação ali, não havia um estado ali, ou uma nação estabelecida. Havia muitos povos. Como já falei, você tentar lembrar de vários, né? Amalequitas, Edonitas, Amonitas, Amorreus, Filisteus, que são os atuais de Gaza hoje. Eu vou falar sobre eles. Os amonitas, os caldeus, e uma série de outros, né, povos ali, tudo misturado. Né? Cada um com a sua religião, cada um com a sua... São tribos, né? Todos eles dentro de um sistema tribal. E aí, então, chegou a hora de conquistar a terra, de brigar pela terra. Né? Então, vem Josué, assume a liderança, Moisés morre ali nas campinas de Negueb, né? De Moabe, perdão, ele morre, né? Ele não entra na terra. Ele não entra na terra, ele vê a terra, mas não entra nela. E Josué, então, assume a liderança para poder conquistar. E serão 7 anos de briga, 7 anos de guerra. Israel sempre brigou. Então, se você está meio assustado com a audácia de Israel nessa guerra, a força, né? Essa guerra atual hoje, a força deles para a guerra, a força bélica deles, porque isso é histórico, isso faz parte de quase 4 anos da vida deles. Eles aprenderam a viver como nação brigando. Né? São 7 anos de conquista, de divisão da terra. Perceba que a terra vai ser repartida em tribos, em 12 tribos. Na verdade, quando a gente fala que a terra vai ser repartida, ela foi repartida em 12 pedaços. Mas não são 12 tribos de Israel. Muita gente acha que Israel tinha 12 tribos. Não era. Israel tinha 13 tribos. Por que 13 tribos? Porque a tribo de José, você tem Efraim, Manassés e Efraim, aí vai para 13. Entendeu? Então, José não foi considerado uma tribo. José teve 2 filhos chamados Efraim e Manassés. E Manassés. E aí cada um deles virou uma tribo. Então, mais os 11 filhos foram para 13 tribos.
Só que a terra foi dividida em 12. Por que em 12? Porque a tribo de Levi não teria terra. A tribo de Levi seria Efraim, perdão, a tribo de Levi seria a tribo sacerdotal, né? A tribo sacerdotal. E ela viveria de dízimos, de ofertas, das outras tribos, né? Bom, então Josué são 7 anos. Quando você lê o livro de Josué, um livro de 24 capítulos, ele só tem 7 anos de história, né? Quando você, então, pula de Josué para Josué e vai para Juízes, né? É o momento em que Israel já tinha conquistado a terra. Muitos desses povos que estavam ali ficaram ali, Israel brigam com Israel até hoje, né? Então, o livro de Juízes, você vai ter 300 anos de história. São 300. São 20 e, se eu não me engano, 22 capítulos, 21 capítulos, acho que são 21 capítulos de Juízes. E são 300 anos. Então, você lê ali rapidinho algumas folhas, né? Você acha que, isso aqui foi rápido. Não foi. Quando você lê um livro de Juízes, você está lendo simplesmente 300 anos de história. Não havia ainda uma nação estabelecida, um rei, um governo. Mas eles já têm tudo que eles precisavam: terra, povo e as normas, as leis, o governo. Só que faltava o governo. O governo era muito teocrático, baseado ali nos sacerdotes. Aí, quando chegou um sacerdote chamado quando chegou Samuel, que foi um sacerdote, né, foi considerado juiz também, né, Samuel, o povo começou a falar: Samuel, as nações têm um rei, os povos têm um rei, nós não temos rei. Cadê o nosso rei? Né? E aí Josué, perdão, e Samuel foi, então, pegou a primeira pessoa, Deus mandou ungir Saul, e ele então ungiu Saul, e você entra então no momento de monarquia. Israel sai do período de tribal, né, de regime por tribos, né, teocrático e tribal, para um regime agora baseado em monarquia, né, com reis estabelecidos ali. Só fazendo uma reparação aqui também, reparação não, uma observação, Ruth, né, está lá na frente, na verdade ela está aqui, né, paralela, uma história de amor, uma história muito bonita, um romance muito bonito, né, que aconteceu ali, né, na época dos juízes. Outra coisa, juízes não tem a ver com o conceito que nós temos jurídico hoje, uma pessoa que ficava julgando o povo. É claro que muitas vezes ele acabava fazendo esse papel, mas o papel de juiz principal era de guerra. Ele era alguém que se levantava para tirar Israel de um sufoco. Então, por isso que eu chamo aqui de ciclo vicioso. Israel, durante esses 300 anos que estão lá registrados no livro de Juízes, ele tinha momentos bons e momentos ruins. Ele tinha momentos de prosperidade e momentos de desastre. Né? Um povo daquele, os filisteus, né? Ou então os amorreus, os amonitas, ou os amalequitas vinham, tomavam eles, brigavam e tomavam o lugar. Então, durante 300 anos, Israel ganhava e perdia, ganhava e perdia, ganhava e perdia, ganhava trigo, perdia trigo, ganhava espaço, ganhava território, voltava e tomava. 300 anos Israel viveu nesse ciclo vicioso, onde um juiz era levantado para poder retomar a situação, a terra ou a tribo, né, que estava dominada e subjugada. Então, nós temos aí Elon, Débora, Cícera, nós temos Sansão, né, que lidou contra os filisteus, contra os Gaza, seria o pessoal da galera de Gaza hoje. Nós temos aí muitos juízes. E aí, então, Samuel, que é um sacerdote, muitos consideram como juiz, mas ele era principalmente um sacerdote. Daí você vai encontrar essa história no primeiro livro de Samuel. Você vai ter o primeiro momento da monarquia sendo estabelecida, né? 120 anos de monarquia. Só uma observação. Só fala primeiro a Samuel, não é primeiro Samuel, é primeiro de Samuel, é o primeiro livro de Samuel. Né? É igual Crônicas, né? Não é primeiro livro
as crônicas, é das crônicas dos reis, né? Então você tem Saul, 40 anos, primeiro rei de Israel. Israel é uma nação só. Lembra que nós estamos numa avenida só, uma nação só, caminhando, 40 anos. E aí você tem o segundo livro de Samuel, onde você vai ter paralelo o primeiro livro das crônicas e o livro de Salmos, porque você vai ter a história de Davi, porque Davi é autor da maioria dos Salmos e de uma grande parte do livro de crônicas. Então, o livro das crônicas, né? Não é o livro, primeiro, a crônicas, é primeiro das crônicas, né? As crônicas dos reis, né? Então, é primeiro de Samuel, segundo de Samuel, primeiro das crônicas, segundo livro das crônicas, né? Então, você tem mais 40 anos de reinado aí, unido, unificado, uma nação só, tudo certinho, todo mundo unido. Então, Davi, né, vai ter seu sucessor, que é Salomão, né? E Salomão vai escrever Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Por isso que eu coloquei aqui Provérbios, Eclesiastes, Cantares, paralelo ao primeiro livro dos reis. Né? Primeiro a reis, é o primeiro livro dos reis, né? Salomão, 40 anos. Perceba que aqui nós temos 120 anos de monarquia unida, de Reino Unido de Israel, né? E aí Salomão também vai ter o seu sucessor, que é Roboão, né? Roboão é filho de Salomão, né? E aí ele começa ele começa a aumentar os impostos, né? O reino de Israel começa a ter crise, né? E aí, então, nós temos aí um momento de muita crise, de muita convulsão nesse Reino Unido, porque o povo não estava aceitando o governo do filho de Salomão, né, o seu sucessor, Roboão. E aí tem um cara chamado Jeroboão, que vai entrar no coreto e vai bagunçar o coreto, e a coisa vai ficar feia, a nação vai se dividir. A nação parte ao meio. Então, muita gente estava conversando agora com o Felipe e falou: eu não sabia que a nação de Israel se partiu ao meio. Se partiu e nunca mais voltou. Tá? Ela se parte ao meio, então por isso que agora eu coloco aí, né, a bifurcação. Então nós temos a história de Salomão no primeiro livro dos Reis, né, que é paralela a Provérbios, Eclesiastes e Cantares, e aí é legal que você leia o primeiro livro dos Reis junto com Provérbios, Eclesiastes, Cantares, porque é tudo igual, é tudo da mesma época, né? Biblicamente, eles não estão na ordem cronológica. Biblicamente, não tem nada a ver. A forma como os judeus organizaram o Antigo Testamento, principalmente os profetas, com algumas exceções lá no finalzinho, é por tamanho de livro. Por exemplo, o livro de Isaías, era o rolo de Isaías, era o maior de todos. Então, ele vem antes de Isaías, Jeremias. Jeremias era menor que Isaías. Ezequiel era menor que Jeremias. Então, eles foram organizando por tamanho, não por ordem cronológica. Né? Por isso que isso acaba confundindo a leitura da maioria das pessoas que começam a ler o Antigo Testamento sem uma ordem cronológica, para entender quem é quem e quem está com quem naquele momento. Como eu coloquei o exemplo aqui, Jó e Gênesis. Está lá em cima. Né? Aqui, ó, segundo o livro de Samuel, primeiro de Crônicas, Salmos, primeiro livro dos Reis, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que é a época de Salomão. Né? É claro que isso aqui não é exato, métrico, né? Mas é 90% de sincronismo, né? Histórico aí, para você se localizar. E aí, então, o que aconteceu? Que no segundo livro dos Reis, você vai ter uma história, a história do reino dividido. Você vai ter duas histórias. Aqui que está o grande problema que muita gente embola. Porque você vai até o primeiro livro dos reis, beleza, uma nação só, beleza, um povo só, né? Beleza, tá tudo certo. E, de repente, a nação se divide. Né? E por causa de Roboão, o povo se divide, e a nação se divide em duas partes mesmo. Então você tem essa história no segundo livro das Crônicas e no segundo livro dos Reis. Né? Essa história de duas nações andando juntos, dois povos que se dividiram e não voltam, tá? Detalhe. Houve tentativas de reunificação, mas nunca deu certo. Então você tem a divisão do reino
do sul e do norte. Vamos ver, então, essas duas nações, esses dois povos, que estão relatados ali no segundo livro dos reis. Então, quando você lê o segundo livro dos reis e o segundo livro das crônicas, o que embola que você vai ver? Ah, o rei de Judá, ah, o rei de Israel, ah, o rei de Efraim. Meu Deus, o que é isso? O que é rei de Efraim? Ah, o rei de Judá, ah, o rei do sul, o rei do norte. Meu Deus, que confusão é essa? Isso aí que embola a cabeça de muita gente. Vamos lá destravar isso. Vamos lá. Reino do norte. Você tem o nome que é usado para se referir ao reino do norte, é o nome norte, os reis do norte, Israel ou Efraim. Muitas vezes, você vai encontrar lá no segundo livro dos reis, no segundo livro das crônicas, ao rei de Efraim, ao rei de Israel. A partir desse momento, você está se referindo ao reino do norte. Quando você diz, Israel, antes da divisão, é uma coisa só, é o reino só. Mas quando você diz, a partir do momento que você está lá no segundo livro das crônicas, no segundo livro dos reis, aí você tem que entender que você está falando de uma outra realidade geopolítica. Né? Então você vai ter o nome, eles mantiveram o nome Israel, o nome Efraim, ou muitas vezes chamavam de Efraim, que era uma das tribos mais influentes e fortes ali grandes. Acabou muitas vezes assumindo o protagonismo, então muitas vezes chamavam de reino de Efraim, mas era o norte. Quantas tribos foram para o reino do norte? 10 tribos. A capital ficou Samaria, muitos falam Samária ou Samaria, isso aí é uma questão de transliteração do hebraico, né? Em português é complicado falar isso. São 10 tribos, Israel tinha 12 tribos, 13 na verdade, né? E agora 10 tribos vão para cá, né? E ficam aqui no meio. Vem gente, como a tribo de Judá espalhou em todas, então a Judá tem aqui um pouco de Judá aqui, um pouco de Judá do lado de lá. Que eram sacerdotes e levitas, né? Você tem 19 reis. Então, o segundo livro dos reis, o segundo livro das crônicas dos reis, você tem aí a história de 19 reis, de 10 tribos, muitas vezes chamadas de Israel, muitas vezes chamadas de Efraim, ou Reino do Norte. Né? 8 dinastias. O que são 8 dinastias? Aconteceu durante esse tempo todo muitas sucessões familiares, né? Um rei, uma família, né? Que é a família real, tem uma outra família, um outro rei, uma outra pessoa e toma aquele lugar, assim como toma aquele reinado, né? E mata ou expulsa ou prende aquela família real e assume o poder. Né? Então passa a ter uma nova linhagem, né, de família real. Isso aconteceu 8 vezes, né, lá no norte. Né? 8 dinastias. E de todos esses 19 reis que passaram pelo Reino do Norte, né, que governaram, né, essas 10 tribos, esses 19 reis, nenhum deles fez o que Deus tinha pedido lá em Deuteronômio, na renovação da aliança, lá em Deuteronômio, na entrada da terra. Todos eles entraram pelo caminho da idolatria, da feitiçaria, da série de outras coisas erradas. E ali, então, eles foram punidos por Deus. Mas antes de falar da punição, o que aconteceu? Nós temos também o Reino do Norte, do Sul, que é uma divisão, um racha. No Reino do Sul, nós temos a Judá. Na verdade, quem ficou no Sul foram só 2 tribos, Judá e Efraim. Judá e Efraim. Mas muitas vezes o Reino do Sul é chamado de Judá, porque era a maior tribo, né? E por isso que eles eram chamados de Judá. O Reino do Sul passou a chamar Judá, mas havia a tribo de Efraim, que era bem pequenininha, mas tinha. Nós temos a capital Jerusalém, né? Não Samaria, mas Jerusalém. Por isso que lá no Novo Testamento, João 4, né, fala que os judeus não se davam com os samaritanos. Né? Havia uma briga aí entre judeus samaritanos e judeus da Judéia. Né? 2 tribos,
que é Judá e Efraim. Eu falei, muitas vezes o reino do sul era chamado o rei de Judá, então você vai encontrar lá no segundo livro dos reis, e no segundo livro das crônicas, a história desse reino do sul, com 20 reis. Então, ao todo, nós temos quase 40 reinados, 19 no norte e 20 reinados no sul. Desses 20 reis, né, que o segundo livro de Reis, o segundo livro das crônicas falam, né, 8 fizeram, né, aquilo que Deus propôs lá nas leis, nas normas, e 12 tomaram outros rumos, né, outro caminho. E desagradaram a Deus e aquilo que a Bíblia dizia, né, que a lei dizia. Vamos voltar aqui no norte. Outra coisa interessante, ó, uma única dinastia. Olha que coisa linda. No norte, nós tivemos 8 dinastias. No sul, nós tivemos uma única dinastia. Uma única dinastia. Ou seja, Jesus ele vai nascer da tribo de Judá. Por isso que se fala, ele é o leão da tribo de Judá, né? Da raiz de Davi. E Davi era, né, da tribo de Judá. Então, Jesus ele é descendente de Davi, passa por toda a linhagem, e ele chega, ela não se rompe, né? Ele é da linhagem de Davi. Então, você tem aqui no norte alguns profetas profetizando, Naum, Amós, Oséias, Jonas. Eu não coloquei na ordem bíblica, porque eu coloquei aqui mais na ordem cronológica, né? Na ordem de Oséias, Joel, Amós, Obadias, não tem nada a ver a ordem lá, né? Os profetas menores. Que são chamados menores por causa que eles eram pequenininhos, não por causa da relevância. Mesmo assim, nós tivemos 2 grandes profetas, Elias e Eliseu, eles não tiveram um livro escrito, mas eu coloquei eles aqui, porque eles eram profetas de relevância, coloquei eles em parênteses aqui. No norte, profetizando aos reis do norte, gritando e brigando com os reis do norte, colocando o dedo na cara dos reis. Amós mesmo era um que ia lá e colocava o dedo na cara do rei. Bom, não teve jeito. Eles foram levados para a Síria. A Síria, lá no mapa, deixa eu mostrar rapidamente o mapa. A Síria está aqui. Aqui, ó. Aqui é a Babilônia. Deixa eu aumentar aqui. Aqui era o Império da Babilônia e a Síria ficava aqui, né? E aí, vamos voltar para o nosso esquema lá. Ok, deixa eu voltar aqui. Aí, como é um slide único, eu tenho que passar tudinho, ó. Então, Naum, Amós, Jonas, o cativeiro, no ano 722 antes de Cristo. Nunca mais voltaram. Agora, quando eu digo nunca mais voltaram, eles nunca mais voltaram como nação. Foram espalhados. A Síria tinha essa política de pegar e acabar com isso. Era a política de colonização, nem de colonização, né? Era a política da Síria. Foi lá, pegou todo mundo, jogou longe, espalhou todo mundo. Muitos ficaram na Terra e ficam até os dias de hoje. Muitos nunca foram espalhados. Ficaram ali. Até mesmo quando houve a diáspora nos anos 70, né, do imperador, né, muitos nunca saíram daquela terra. Sempre ficaram ali. Existem relatos históricos que demonstram que eles sempre estiveram ali. Muitos fragmentos de famílias sempre ficaram naquela terra, né? Bom, e lá no sul, você tem vários outros profetas, né? Joel, Obadias, Isaías, Miqueias, Sofonias, Jeremias, aqui não está na ordem. Só me fala meu horário aí, Felipe. Quanto tempo tu tem da palestra, não do todo, né? Quanto tempo? Faltam 5 minutos? 10? Tá bom. Você tem essa sequência de profetas. Jeremias tá ali vendo, sentindo que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o norte, prevendo, e quando ele vai a Abacuque já mostra, errou. Vamos, Deus vai fazer conosco a mesma coisa que fez com o norte. E aí, então, eles vão para a Babilônia, que é lá no Iraque. Israel
o Reino do Sul ficou 70 anos no cativeiro da Babilônia, que é hoje o atual Iraque, no ano 587 a.C. Lá dentro do cativeiro você tem Ezequiel e Daniel profetizando. O Felipe está dizendo aqui que o formulário para pós-graduação é liberado, tá? Alguns estavam reclamando que não estava mostrando, mas está liberado lá. Então você tem dois profetas, Ezequiel e Daniel, dentro do exílio, são chamados profetas exílicos. Os anteriores são profetas pré-exílicos. Aí você também vai ter os profetas do exílio. Mas antes de entrar neles, vamos falar, Esther está no finalzinho, eu coloquei Esther aqui, no finalzinho do exílio, esse livro de Esther, um livro de uma rainha, né, na Pérsia, ali, o povo ali, lá na Babilônia. A Pérsia foi, a Babilônia era o império quando pegou esse povo, 70 anos atrás, e depois de 70 anos a Pérsia foi e suplantou a Babilônia, então ficou tudo na mão da Pérsia, nas mãos da Pérsia. Esther era uma rainha, ela ajudou ali, mas quando acontece a história de José, eles já estavam voltando. Eles já estavam na terceira leva, praticamente. Né? Eles voltaram em 3 levas. Aí você tem Esdras e Neemias. Né? Esdras e Neemias, retratando esse momento pós-exílio, né? Esse tempo de reconstrução dos muros. Esdras vai trabalhar para a reconstrução espiritual da nação. Neemias vai trabalhar para a reconstrução dos muros de Jerusalém, que tinham sido derrubados, né? 70 anos no cativeiro e foram todos destruídos, as casas também. Paralelo a isso, você tem os profetas Ageu, Zacarias, Malaquias profetizando, porque a profecia no pós-exílio ela é muito diferente da profecia do pré-exílio e da profecia no exílio. Lá no pré-exílio, os profetas têm um tom diferente dos profetas do exílio. E agora, aqui no pós-exílio, a profecia toma um outro sentido. Né? Os profetas estão mais trazendo uma palavra de esperança, uma palavra de vitória, de motivação. Vamos reconstruir a casa, a glória dessa última casa será maior que a da primeira. Então, em todo aquele momento de reconstrução aí da história da nação. E aí, então, o Antigo Testamento encerra a voz profética. Não existe mais nenhuma voz profética durante 400 anos. Após a fala de Malaquias, existiram vários outros livros, né, apócrifos, pseudepígrafos, várias coisas foram escritas, mas os judeus não reconhecem nenhum outro profeta aí como canônico, um outro livro profético como canônico, senão esses 39 livros do Antigo Testamento, segundo o cânon judaico decidido lá no ano 2, no ano primeiro, aliás, em Jâmina, né, onde eles definiram lá o cânon judaico. E aí, então, você tem o Novo Testamento. Né? E aí, quando você entra no Novo Testamento, está no mesmo lugar ali na Palestina, a geopolítica mudou toda, agora quem está mandando é o Império Romano. Aquele lugar saiu da Babilônia, foi para a Síria, depois a Síria tomou, depois o Egito tomou, depois a Grécia tomou, depois veio a Roma com o maior de todos os impérios, né, e assumiu. Então, quando você chega no Novo Testamento, o lugar é o mesmo, mas o cenário geopolítico é outro. Né? Então, você está no mesmo lugar, na mesma Palestina, e é um outro cenário político. Quanto tempo me faltou, João Felipe? Digita no chat aí para mim. Eu acho que eu acabei, hein? Eu acho que eu consegui cumprir a minha missão. Vamos lá, terminei não? Terminei. Cumpri minha tarefa. Acho que falta 2 minutos, né? 2 minutos. Só fazendo a revisão aqui no mapa. Deixa eu pegar o outro mapa para fazer a revisão. Eu falei que ainda ia fazer a revisão. Então, vamos lá. A revisão está aqui, ó. Gênesis 1 a 11, perdão, aqui, né? Na Mesopotâmia, Iraque, Kuwait, ali, Abraão, né? Aí, Gênesis 12, Abraão já está morando aqui com a família dele, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó tem 12 filhos que vão para o Egito, ficam na terra de Gósen, e dali, depois de 400 anos, eles saem, atravessam o sinal, recebem as leis, e aqui em Deuteronômio, né, eles renovam as leis. Aqui em Números eles ficam 40 anos, antes de Deuteronômio, 40 anos. Em
Em Deuteronômio, eles renovam a lei, aí depois eles entram na terra, no livro de Josué e no livro de Juízes. Essa é a divisão das tribos, né, das tribos. A tribo de a tribo de Judá está aqui, né, tá aqui, e Efraim, que são as duas que formaram o Reino do Sul. As outras formaram o Reino do Norte. Né? Então, são 12 filhos de Jacó, Efraim e Manassés, são 13 tribos. A tribo de Levi não tinha terra, 12 tribos com terra, né? E aí, então, você tem toda essa configuração aí depois da conquista, os reinos unidos, né? Aqui está a faixa de Gaza, onde eram os filisteus, a saída para o Egito. Ó. Essa é a saída que eles querem ir para o Egito. O povo está lá apertado para sair. Então, aqui nós temos essa faixa, os filisteus habitavam aqui, né? E então tem toda essa história aí. Então, o reino depois, quando se divide, tem o reino de Judá aqui e o reino do sul, perdão, o reino do norte, que passou com o mesmo nome Israel, capital Samaria ou Samária, e o reino do sul, chamado Judá, capital Jerusalém, com a tribo de Efraim com eles. Acho que eu consegui fazer isso em 1 hora. Missão dada, missão cumprida. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Podem falar. Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte: print. Se você depois, você pode printar essa tela aqui, ó. Vou deixar ela pronta, ó. Você dá um print na tela no seu computador e depois você imprime. Coloca isso na sua Bíblia. Ó. Quando você for ler a Bíblia, você pega esse mapa mental aqui, ó. Deixa eu deixar ele todinho pronto aqui, ó. Pronto. Você pega esse mapa mental. Ah, eu estou lendo Primeiro de Reis. Você vai lá no mapa mental, fala onde eu estou? Não, eu estou na época de Salomão, Reino Unido, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Ah, beleza, legal. Ah, eu estou lendo Ruth. Onde está Ruth? Não, está na época dos juízes, época tribal, né, dos 300 anos de ciclo vicioso, um período tribal, não havia monarquia ainda. Ah, eu estou lendo segundo livro de Samuel. Então, epa, o que eu tenho que ler nessa época? Primeiro das Crônicas, Salmos, Davi é dessa época, né? Então, ele vai, todas as histórias de Davi, a maioria está concentrada ali. Aí eu estou lendo Ageu. Ageu é pós-exílico, lá depois da Babilônia. Aí eu estou lendo Elias. Elias está lá no norte, aquele reino das 10 tribos que não tomaram vergonha na cara e foram devastados pela Assíria. Eles foram devastados, nunca mais voltaram como nação. Né? Muitas famílias ficaram, muitas ficaram no sul depois, se agregaram ao sul, mas como nação nunca mais existiram, nunca mais existiram. Aí eu estou lendo a Lamentações. Lamentações é um livro de Jeremias. Jeremias é antes do exílio, pertinho do exílio. Jeremias revê, ele tem toda a visão do que vai acontecer ali na Terra. Ok? Só lembrando que nós vamos fazer o sorteio. Felipe, você tem aí o sorteio já? Se tiver, a gente já faz agora, ao vivo. Enquanto o Felipe não vem, né? Só falar também agora, em novembro e dezembro, nós faremos uma extensão prêmio sobre psicologia pastoral. Nós temos o curso de psicologia pastoral, né, totalmente online, sem aulas online, sem aulas ao vivo, mas nós queremos fazer um curso de 2 sábados, com 2 sábados inteiros, sobre psicologia pastoral, né? E nós vamos tratar um pouco sobre princípios de psicanálise, princípios de psicologia, princípios de terapia sistêmica, princípios de logoterapia aplicados à psicologia pastoral. Né? Depois você pode consultar no site da FETS sobre essa extensão, formato prêmio, que nós estamos lançando agora em novembro também. Tá? As matrículas já estão abertas. Você pode entrar no site da FETS, www.fets.edu.br. Você tem acesso a essas informações. Né? Preenchendo o formulário? Então, vou o seguinte, nós vamos pegar, alguns estão preenchendo o formulário ainda, e nós vamos fazer um sorteio por aqui, e depois entramos em contato com quem foi sorteado, né, numa pós-graduação,
e também na área de teologia, mas se quiser trocar por uma outra, a gente também permite que você troque. Eu ganhei, mas eu gostaria de trocar a minha pós, não tem problema não, a gente faz a troca para você. Tá bom? Eu espero tê-lo ajudado a dar uma destravada nessa história cheia de idas e vindas, e que se complica um pouco depois da bifurcação, né? Depois da divisão. Né? Espero ter ajudado você, para você destravar a sua leitura do Antigo Testamento e conhecer um pouco mais, até mesmo da formação da nação de Israel. Muito obrigado a todos e oremos pela paz de Israel. Shalom, Adonai.